Aula 9 de Sociologia dos primeiros anos do ensino médio. Dando continuidade à teoria marxista de análise da sociedade, onde Marx utiliza o denominado método materialista, histórico e dialético. Segundo essa concepção, a dialética marxista funda-se nas relações de conflito e de antagonismo, entre as classes sociais. Portanto, ela não se funda na ideia de consenso de integração que o Durkheim, defende. Então, a ideia do Marx se contrapõe à ideia do consenso. Ele entende a sociedade como uma sociedade cheia de relações de conflito, de interesses divergentes, de antagonismo, que se dá principalmente, mas não só, entre as classes sociais. Os princípios da contradição e do conflito governam a vida social. No capitalismo, os principais antagonismos e conflitos decorrem das relações econômicas, que adquirem, em certas circunstâncias, segundo o marxismo, preponderância sobre as demais esferas da organização social. Há uma grande contradição entre a forma de produção, que é social, e a apropriação da produção, que é privada. Então, o conjunto de trabalhadores, por exemplo, numa montadora de carro, produz o carro, mas quem fica com o lucro é só o dono da montadora, o patrão. Então, o resultado de toda a riqueza produzida pelos operários, uma parte vai para o salário, mas uma grande parte fica concentrada só com o patrão, ou com os donos, os patrões daquela empresa, daquela montadora. Não é socializado esse lucro com os demais trabalhadores. Ainda segundo a teoria marxista, não é em toda situação que predominam as contradições pela ordem econômica. Há fatores que se contrapõem pela teoria, pela religião, pela cultura, e que em determinado momento pode predominar. Portanto, essa tendência ao enfatizar demais o fator econômico como determinante sempre parece equivocada, muito embora em várias situações este fator possa ser predominante, ou seja, o fator econômico pode predominar nas influências das tomadas de decisões. Há que ressaltar que Engels, por diversas vezes, alertou que ele e Marx não absolutizavam o fator econômico, embora destacasse que, em última instância, ele era extremamente relevante. Bom, Yannis Gabriel, no livro Freud e a Sociedade, diz que não foi por acidente que Marx, assim como Freud, procuram entender a história e o desenvolvimento da sociedade através do conceito de conflito. Mas a ideia de conflito para Marx e para Freud são bem distintas, que a gente vai ver agora. Certo? Para o Marx, como a gente já informou, a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classe, dos conflitos de classe. Já Freud visualiza a história de maneira diferente, sendo a luta aquilo que a impele adiante. Ele diz o recalcamento das pulsões em que se baseia tudo o que há de mais valioso na cultura humana. A pulsão recalcada nunca para de lutar por sua satisfação plena. E é a diferença entre o prazer de satisfação pretendido e o efetivamente alcançado que, segundo Freud, fornece o fator propulsor, que não admite aferrar-se a nenhuma situação estabelecida, mas que busca a sua realização plena. Então, essas pulsões reprimidas, recalcadas, segundo Freud, elas permanecem latentes e mais dia menos dias elas emergem querendo, como dizer, se afirmar. E isso, logicamente, gera conflitos diante da realidade. E esses conflitos é que contribuem para as mudanças.
né, sociais para o desenvolvimento e o progresso da sociedade. O porquê do método se chamar materialismo histórico dialético. Segue algumas explicações que ajudam a compreender, né, o termo materialismo histórico dialético. Marilena Chauí, que é uma grande filósofa brasileira, no livro Convite à Filosofia, esclarece que se diz materialismo porque somos o que as condições materiais, as relações sociais de produção, nos determinam a ser e a pensar. E histórico porque a sociedade e a política não surgem de decretos divinos, nem nascem da ordem natural, mas dependem da ação concreta dos seres humanos no tempo. Por isso que é denominado, né, de materialismo histórico. Né? A história não é um progresso linear e contínuo, uma sequência de causas e efeitos, mas um processo de transformações sociais determinadas pelas contradições entre os meios de produção, a forma como se organiza a propriedade e as forças produtivas, o trabalho, seus instrumentos, as técnicas. A luta de classe exprime traz contradições e é o motor da história, né, segundo Marx. Por afirmar que o processo histórico é movido por contradições sociais, o materialismo histórico é dialético. A dialética é comporta exatamente os conceitos de contradições, de conflito, né, de opostos. Então, na próxima aula a gente conclui esse assunto.